bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vamos trazer um tema um pouco diferente, mas de total importância tanto para o meio corporativo quanto para nossa vivência diária em família, com amigos. E o tema é comunicação assertiva. Mas o que é isso? Nós vamos falar hoje sobre comunicação assertiva, entender o outro, aprender a ouvir, atenção, falar no momento certo, falar com propriedade, questão de corpo e evolução contínua. Então vamos lá. Então, comunicação é uma palavra derivada do termo latino comunicare. Significa partilhar, participar de algo, tornar algo comum. O processo de comunicação consiste na transmissão de informação entre um emissor e um receptor que decodifica ou interpreta uma determinada linguagem. Então precisa ou com mais de uma pessoa ou por um meio que seja utilizado para se comunicar com mais de uma pessoa, para ser diálogo e não monólogo. Então, nós temos fatores, elementos, significado, tom de voz, é claro, os gestos, os tipos de linguagem que utilizamos, os idiomas, as técnicas utilizadas para a comunicação assertiva, o significado daquilo que a gente quer falar, ou seja, daquilo que se quer interpretar, a informação que está sendo entregue, quem é o locutor, quem é o interlocutor ou receptor, né? Então nós temos aqui os bonequinhos, são de mesma proporção, porém de cores diferentes, e um está falando e os outros estão interrogando o que esse cara quis dizer. Isso é comunicação? Não, é uma pessoa falando para outros e outros não entendendo. Então, a comunicação, ela se dá justamente quando um fala e o outro entende e vice-versa. Então, nós temos ali, ó, a mesma palavra que pode ser falada para duas pessoas de locais diferentes, de países diferentes, em que a mesma palavra push, claro que a pronúncia não é exatamente essa, né? O push, um vai entender aqui no nosso idioma como puxar, o outro vai entender como empurrar. Então, push, se for alguma coisa que não possa cair, estiver na pontinha e se puxar vai cair e machucar alguém, então vai machucar. Se empurrar for machucar alguém, também vai atrapalhar. Houve uma comunicação assertiva nisso? Não. Então, uma historinha que eu trouxe aqui para a gente conseguir ilustrar parte da comunicação assertiva, lembrando da Torre de Babel, né? Muito conhecida por muitos no meio cristão, no meio não cristão também. Então, segundo o Antigo Testamento, no Gênesis 11, de 1 a 9, a torre construída na Babilônia pelos descendentes de Noé, com a intenção de eternizar os seus nomes. A decisão era fazê-la tão alto que alcançasse o céu. Esta soberba provocou a ira de Deus, que para castigá-los confundiu-lhes as línguas e os espalhou por toda a terra. Aos mais céticos ou não cristãos ou que não acreditam na história ou não conhecem, então temos uma outra visão aqui que é chamada a construção chamada Templo de Marduk, cujo nome em hebraico é Babel ou Bavel, que significa a porta de Deus.
hoje entende-se que essa história é como uma tentativa dos povos antigos de explicarem a diversidade de línguas. Ou seja, por enquanto ninguém consegue explicar, a não ser com a história bíblica ou com a teoria do templo de Marduk. Então vamos lá. Comunicação assertiva, como eu disse, precisa de um locutor e um interlocutor. Estão vendo a figurinha ali, ó, que precisa encaixar certinho para que as pessoas se entendam e a comunicação seja assertiva. A comunicação assertiva é uma das principais competências de um profissional de sucesso. Como eu disse, não só de um profissional de sucesso, no seu dia a dia, se você não consegue se comunicar de forma assertiva, você sempre dá para trás, dá com os burros na água, não consegue interagir com as pessoas. Então, isso é um problema que a gente precisa começar a lapidar, corrigir, tanto no meio corporativo quanto no nosso meio social. Então, essa capacidade também demonstra o nível de sua inteligência social, ou seja, a sua habilidade de se relacionar com os outros e de conquistar a colaboração das pessoas. A comunicação assertiva é aquela que consegue passar as informações com clareza, dinâmica, respeito, obtendo o retorno esperado. Quando funciona bem, cria um canal aberto e permite o diálogo entre as partes e maior intercolaboração. Ou seja, se o outro não entende e você fala sozinho, é um monólogo e não um diálogo. Temos aí essa nova figura, que é como acontece uma comunicação. O locutor emite uma mensagem, ou ele fala, ou ele escreve, ou ele manda um bilhete, ou ele manda sinal de fumaça, sei lá, que é a mensagem que está ali no meio. E o interlocutor, que é aquele que vai receber a mensagem, ele precisa entender aquilo que foi dito para que a comunicação seja eficaz, ou seja assertiva. Então, dentro dessa mensagem vai ter o contexto, né, que é o referencial da mensagem, e o código metalinguístico, que é aquilo que o outro vai entender, que os dois entendem. E, por fim, aí o canal de comunicação. Ele pode ser falado, pode ser por libras, pode ser escrito, código Morse, outros símbolos, né? Então, desde que um fale e o outro entenda e vice-versa, há uma comunicação. Então, formas de comunicação. Como se comunicar? Nós vemos ali a figura de duas pessoas e tem engrenagens não exatamente na mesma posição, porque as pessoas não são iguais, elas são diferentes, elas pensam diferente, elas falam diferentes, mas elas conseguem se comunicar. Por quê? Porque é um sincronismo nessa comunicação. Mas essa comunicação, ela pode ser assertiva ou pode ser um desastre. Como se comunicar? Então, nós precisamos entender que para ter uma comunicação assertiva, precisamos saber por que nós estamos falando, o que nós estamos falando, como nós estamos falando. Lembra do slide anterior lá, que precisa tom de voz, os gestos, os olhares, a linguagem corporal. Quando falarmos e onde falarmos. Então, nem sempre o que temos que falar não é a pessoa que precisa ouvir e não é o que ela precisava ouvir. Então, precisamos ter todos esses cuidados. Então, a comunicação ela pode ser passiva, agressiva, ou quando há um equilíbrio entre essas duas, ela é assertiva. Então, nem demasiadamente passiva, ou seja, aceitar tudo que lhe é imposto, e nem totalmente agressiva, querer se impor e que o seu pensamento, seu raciocínio, sua lógica se impõe. Então tem que haver um equilíbrio nisso aí. Então temos mais uma figura aqui, ó, traz a homeostase, que é o equilíbrio. Então nós temos aqui subconsciente, consciente, o inconsciente. Nós temos no meio novamente a figura aí do passivo, assertivo e agressivo. Temos QE e QI,
temos id, ego e superego. Então, esse é um raciocínio mais psicanalítico, mas eu quero trazer aqui justamente para que seja assertiva a nossa comunicação. Tenho que trazer isso aqui porque é uma forma de as pessoas saberem o porquê que algumas coisas funcionam e como elas funcionam. Então, nós temos essas duas sintaxes aí, subconsciente, consciente e inconsciente. Então, consciente é aquilo que nós vivemos o momento, aquilo que nós estamos vendo, estamos falando, estamos ouvindo, nós estamos conscientes. O subconsciente é aquilo que a gente tem guardado e a hora que a gente precisa, a gente busca naquele local do subconsciente e traz aquilo à tona. O inconsciente são informações que estão guardadas ali há muito tempo e ou nós enterramos ela ali porque não queremos que ela seja vista, ouvida, falada, lembrada, porque nos traz dor, mas elas estão lá e a gente não busca, mas elas podem aparecer a qualquer momento por algum gatilho emocional, uma fala, um cheiro, uma expressão, um rosto parecido, e isso pode trazer uma série de consequências, ou boas ou más. Então, elas estão aí. Embaixo nós vemos id, ego e superego. O id é o nossa situação animal, é o nosso desejo, né? O nosso, como Freud falava, é o prazer absoluto, é o princípio do prazer. O nosso id é aquilo que a gente sabe que tem que comer, a gente sabe que tem que dormir. Então é aquilo quase que fisiológico na nossa mente. Até por instinto a gente faz as coisas ligadas ao id. O ego, aquilo é o seu eu, aquilo que você eu sou assim, eu faço isso, aquilo, eu vou e faço porque eu quero, porque eu posso. E o superego é o que dá equilíbrio entre esses dois camaradas aí. O seu superego é o que forma o seu caráter, é o que você aprendeu de leis, do que você aprendeu de respeito, que você aprendeu sobre você não pode atravessar a rua porque quando o carro vem, passa por cima. Você não pode bater no rosto de alguém na rua porque é agressão, você vai preso. Você tem que obedecer às normas de trânsito, você tem que obedecer às leis dos estatutos. Então, tudo aquilo que você aprende sobre esses controles da vida cotidiana, isso está dentro do superego. E isso é necessário para quê? Para que a gente tenha uma comunicação assertiva, consiga equilibrar, tem uma balancinha ali no meio, é justamente para a gente conseguir fazer o equilíbrio entre aquilo que você tem de agressivo, mas se você agredir os outros, você vai preso. Então o superego controla isso. Você está nervoso? Pera aí, calma aí que se você gritar com alguém vai ser agressão, se você brigar com alguém vai ser agressão. Então a lei não permite. Se você roubar, você vai preso. Então o superego está ali controlando essas coisas. E por outro lado, ele controla também a parte passiva, porque se você for aceitar tudo que lhe é imposto, tudo que as pessoas falam, ser submisso demais, isso vai te trazer uma série de transtornos. Você vai se transformar numa pessoa depressiva, acuada, acanhada, e isso não pode acontecer, porque senão você não consegue viver em sociedade também. Então, por isso que precisa ser a comunicação assertiva. Por outro lado, nós trouxemos ali o QE e o QI. O QI já é conhecido de todos, que é o seu quantitativo intelectual, sua quantidade de inteligência aí. E o seu QE é o seu quantitativo emocional,
Hoje é muito mais importante ter o equilíbrio entre o quantitativo, o intelectual e o emocional do que ter muito do intelectual e pouco do emocional. Hoje as pessoas vivem muito mais em sociedade, elas trabalham em equipe, elas convivem num meio social que precisa ter esse equilíbrio emocional muito em equivalência com esse seu que é, e às vezes até muito mais o emocional do que o intelectual. Então, as características de uma comunicação assertiva, elas são a sua inteligência emocional, né? Ser claro, ser calmo, saber ouvir. Os sentimentos, equalizar palavras com sentimentos. Estar atento aos gestos, gestos devem estar em sintonia com o tom de voz. Motivação e entusiasmo, saber o nível de motivação de acordo com o assunto. O respeito, né? O respeito mútuo. Leia, ouça, responda, interaja, tente ajudar. As alternativas que você tem de se comunicar, é interessante você saber de qual forma o receptor ou o interlocutor vai receber melhor ali aquela informação e conseguir traduzir melhor isso, sem haver desencontros. Usa tambor, usa sinal de fumaça, gesto, frente a frente, né, como a gente falava, tete a tete. Usa um telefonema, mensagem de texto, né, WhatsApp, e-mail, enfim. Nós temos hoje uma série de formas de nos comunicarmos e é muito bom a gente saber qual a forma da outra pessoa. Algumas pessoas são mais da visão, outras são mais auditivas, outras são mais sinestésicas, elas gostam de tocar, de abraçar, e outras têm pavor a isso. Então tem que saber entender o outro, porque as pessoas, não, como eu disse, não são iguais, não falam iguais, não pensam iguais, e cada uma tem o seu jeito, e cada uma vai entender melhor a forma de interação. Então, entender as dificuldades, a abordagem e domínio dos assuntos, colaboração, o bom comunicador ele é colaborativo, e assim ele vai conseguir automaticamente ter mais colaboração. Meios de comunicação atual, como disse, são vários, né? Mensagem de texto, áudio, e-mail, ligação, presencial, e vai depender muito do contexto, da mensagem, da urgência, do assunto, tudo isso é relevante numa comunicação assertiva. Entender o outro é fundamental. Hoje a gente ouve falar muito em empatia, que é se colocar no lugar do outro, é saber pensar como o outro, né? Então, observe, veja como o outro se comunica. Tem pessoas que são mais espalhafatosas, falam muito alto, outros falam muito baixo. Se você chegar gritando, elas vão interpretar mal. Respeite a forma de cada um se comunicar. Sinta como se cada um à sua volta fosse um só com você. Entre em sintonia. Volto àquela palavra ali, ó, equilíbrio, que é fundamental para tudo. Ouvir, perceber, auscultar. Não é só escutar, é o auscultar, que é o contexto geral, como eu disse. É estar atento aos sinais, aos olhares, às palavras, ao tom. Tudo isso faz parte da auscultação. Então, aprenda a ouvir mais, perceber mais, notar mais o outro. Então, 50% da comunicação humana é feita de forma não verbal, ou seja, não é falada, ela é muito mais por gestos. Você dá um joinha, você vira o joinha para baixo, você balança a cabeça, você dá com os ombros, faz sinal com o dedo negativamente. Então, são formas que você utiliza de comunicação não verbal. Então, você sabe balançar a cabeça para cima e para baixo para dizer sim, sabe balançar a cabeça para o lado para dizer não, sabe balançar a cabeça para um lado só para mostrar alguém. Então, 50%, ou seja, mais da metade da comunicação humana é feita de forma
não verbal, ou seja, realizado por meio de gestos, olhares e postura corporal. Esteja atento aos sinais para se comunicar de forma assertiva. Esteja atento ao que você fala, evite desvios. Se for conversar de cara a cara, olhe para os olhos da pessoa, olhe frente a frente com a pessoa. Se estiver ouvindo, evite se distrair com o computador, com o celular, lendo alguma coisa. Dê atenção à pessoa. Esteja atento à forma que você fala, o tom, palavras, gestos, como você fala, como você entrega essa mensagem. Como eu disse, o locutor vai criar uma mensagem, vai usar um meio de comunicação e vai entregar essa mensagem para o receptor, para o interlocutor. E essa mensagem precisa ser clara e precisa estar atento à forma que você vai entregar, se é falada, telefone, mensagem, como vai ser melhor interpretado do outro lado. Pare e pense antes de falar. Evite falar por impulso. Então, nunca responda nada por impulso. Pare, pense. Aquele segredinho de contar até 10 ali, ó, respirar fundo, tomar uma água antes de responder, faz todo sentido. Pense no tom de voz que você vai usar. Cada pessoa, como eu disse, tem a sua característica. Umas entendem mais detalhado, outras gostam de ser mais direto, que você vai direto ao ponto. Outras gostam de ouvir lentamente e suave, outras gostam de um tom de voz mais elevado. Então, evite ironias e sarcasmos. Então, o momento pode ser impróprio. Aquilo que você pode estar muito eufórico, pode ir de encontro à dor do outro e isso pode dar num desastre de comunicação. Absorva, processe aquilo que é trazido para você. Muitas vezes a mensagem vem de uma forma, você recebe ela quadrada e quer devolver da mesma forma. Pense, talvez a pessoa que quis entregar aquela mensagem ou não estava num momento bom, ou não soube se expressar, e quanto mais a gente retorna uma mensagem ou grosseira ou ofensiva do mesmo tom, a coisa vai tomando proporções que não perdem ali as medidas e acaba causando um transtorno muito grande. Se coloque como locutor e interlocutor. Dependendo do momento, você será os dois, é claro. Numa conversa, você vai ser, num momento, locutor, no outro, receptor, e quando você falar, o outro vai ser o receptor, isso vai ser uma troca, e por isso que se chama comunicação, e como eu disse, diálogo e não monólogo. Se pronunciar no momento certo é fundamental. Procure se pronunciar da maneira certa, esteja certo do que irá dizer. Aguarde a deixa para usar o assunto, né? Não interrompa as pessoas. Tenha sensibilidade, espere o momento correto, o momento certo. Evite se comprometer com palavras ou gestos desnecessariamente. Evite comprometer as outras pessoas e evite constrangimentos. Elogie em público e corrija em particular. Saber o que falar, ter embasamento, né? Tenha conhecimento do assunto que irá abordar. Evite erros de linguagem, domine o assunto, estude antes de falar, né? Procure ter certeza. Se tiver dúvida, pesquise, converse com alguém antes de abordar um determinado assunto. Humildade. Se não souber o que dizer, simplesmente ouça e pronto. Se não souber o que responder, diga que irá buscar respostas e responderá depois, mas não deixe o outro sem resposta e nem responda aquilo que você não saiba. Procure aprender sempre mais. Não são as respostas que fazem aumentar o conhecimento, mas são as perguntas. Comunicação assertiva, principalmente quando você está em equipe, num social, ela faz parte do corpo. Se você está numa empresa, a parte ali, o corporativo, corpo ativo, a empresa é um corpo e precisa todo mundo focar no mesmo lugar. Imagine quando você machuca a mão, a outra mão já vai lá socorrer, se queimou a boca sopra, a outra mão pega a água para jogar em cima, passa uma pomada, então o corpo se dirige para um momento só. Então ajude a compartilhar conhecimento, busque opiniões, ensine o que sabe, né? Encoraje os outros a se expressar também, ajude.
Ajude a publicar aquilo. Muitas vezes uma pessoa sabe escrever muito bem, mas tem dificuldade em se expressar. Então ajude, compartilhe, fale por ele, em nome dele, mas ajude no que for possível. Pergunte se pode ajudar, contribua, converse. Evite procrastinar, evite deixar as coisas para depois. Mesmo não domine o assunto ao que foi indagado, ajude a encontrar quem sabe. Então, tem um ditado que diz que o importante não é saber, mas sim ter o telefone de quem sabe. Nunca pare de evoluir. Ouça os outros, perceba os outros, leia mais, estude mais, aprenda outras línguas, aprimore a sua forma de se comunicar. Se não entendeu, pergunte. Se não se fez entender, explique de novo, de novo, de novo, até que se faça entender e que seja claro. Esteja atento ao tipo de ferramenta que deve utilizar, de acordo com o assunto. Criticidade e urgência, você, como eu disse, tem uma série de ferramentas. Pode ser uma mensagem, pode ser um e-mail, uma mensagem de texto, um WhatsApp, uma ligação, ou pode correr onde a pessoa está e falar diretamente para ter uma resposta imediata. Depende do nível da conversa, do sigilo, da criticidade e da urgência. Comunicação assertiva é inteligência emocional, é respeito ao pensamento do outro. Saiba quanto é importante calar, ou quando é importante só ouvir. Discurse com sentimento. Seja entusiasta, monitore o tempo da sua fala. Né? Não fique querendo falar sozinho, deixar o outro só ouvindo. Dê espaço para as pessoas falarem. Utilize formas alternativas de comunicação, como eu disse, de acordo com o assunto, a criticidade, o impacto. Mantenha-se atento aos gestos. A sua gesticulação tem que estar de acordo com a sua fala. Dê espaço para os outros comunicarem e motive os outros a se comunicarem também. A comunicação assertiva é essencial para todo o desenvolvimento pessoal e profissional. Então, ficamos por aqui nesse vídeo. Espero que tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem. Se não entenderam, perguntem, me mandem e-mail. Podem propor novos assuntos que eu trago aqui no canal. E estou à disposição. Podem deixar mensagem na descrição, podem me mandar e-mail. E se gostarem, deixem o like lá. Assistam os demais vídeos, tem bastante vídeo legal no nosso canal. E nós vamos fazer uma série de vídeos agora, bem nessa pegada emocional. Pelo menos uns 5 ou 6 vídeos. Não vai ser uma continuidade do outro, mas vão ser assuntos bem relevantes. Então, se gostaram, curtam lá, compartilhem. E vamos tentando nos comunicar de forma mais assertiva possível. Um forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.